Pai de seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Começamos hoje mais uma série de reflexões, mês de abril, coisas que preciso fazer antes da morte. E como vocês bem sabem, todo primeiro sermão é um sermão explicativo. A intenção inicial deste sermão, dessa série de mensagens, era voltado para relacionamentos, casamentos que estão ou não em crise, famílias, relações pessoais. Mas é claro que não tem como explorar um tema bíblico se não for com a Bíblia. E então, refletindo profundamente sobre onde encontrar subsídio bíblico para ajudar as famílias da nossa igreja, eu cheguei ao texto de Eclesiastes 9. E me saltou aos olhos exatamente essa proposta de Eclesiastes. Existem coisas que você precisa fazer antes da morte. Você precisa usar bons perfumes. Você precisa achar um homem e uma mulher para casar. E muitas outras coisas que nós vamos ver. Mas antes de mostrar o que você precisa fazer antes de morrer, eu quero falar nesta primeira pregação sobre a realidade da morte, que é a maneira como Eclesiastes 9 é introduzido. Quando nós estamos lendo Eclesiastes no capítulo 8, nós percebemos que há uma preocupação pelo autor de Eclesiastes em alertar aquelas pessoas sobre a ignorância humana. A ignorância humana é um problema. Quando chega aqui no capítulo 9, ele passa então a mostrar os efeitos da ignorância humana. Qual é a consequência da humanidade ser ignorante ou viver tolamente? E aí eu quero mostrar para vocês que nós estamos envolvidos numa situação que tende a tornar as pessoas mais ignorantes sobre a sua própria vida, que é a realidade da morte. Mas essa mesma realidade da morte é que deve nos motivar a viver de maneira adequada. Quantas vidas você acha que tem para viver? Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma frase que o Machado de Assis escreve e diz: nós matamos o tempo e o tempo nos enterra. O que significa isso? Que a gente vai empurrando, chega uma hora que é o tempo que diz: acabou o seu tempo, acabou, sua vida acabou. Não dá mais para você aprender a andar de skate com 70 anos de idade. Porque se você cair e machucar o fêmur com 70 anos, não dá mais. Não dá mais para você fazer uma série de coisas. E quando a vida acaba, aí que não dá mais para nada. Então eu queria começar explicando a vocês a realidade da morte e a maneira como Eclesiastes constrói a realidade da morte como um problema e como uma solução. A morte pode ser tanto um problema quanto uma solução. Eu começo então capítulo 9 com o versículo 1. Dediquei-me também a investigar isto, embora os justos e os sábios, e também suas ações, estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. Veja, o texto começa destacando uma característica que é comum a todos os seres humanos. Sabe o que é comum a todos os seres humanos? A sua incapacidade. Nenhum ser humano consegue saber se ele produzirá nos outros amor ou ódio. Você não sabe se a maneira como você vai viver fará com que você colha ódio das pessoas ou amor das pessoas. Nós somos incapazes de sabermos qual será o resultado do nosso modo de vida. Nós não sabemos o que nos aguarda. Mas o texto aqui não está falando de alguém perverso, uma pessoa perversa que está assim na dúvida: nossa, será que eu seria amado ou odiado? Pelo contrário, o texto está tratando de duas pessoas muito específicas: um sábio e quem mais?
O justo e o sábio são as duas pessoas que são tomadas como exemplo aqui. Mas como é que a gente sabe que este homem era justo e que este homem era sábio? Essa é uma pergunta boa. Você sabe me responder? Como que a gente sabe? Pelas ações, não? Não. A gente sabe que eles eram justos e sábios porque a vida deles estava nas mãos do Senhor. O Senhor dá testemunho sobre este homem justo e sobre este homem sábio. E mesmo que uma pessoa procure viver de maneira justa ou sábia, ele não sabe como será tratado no futuro. Você pode ser um justo odiado ou um sábio odiado. Você pode ser um justo amado ou um sábio amado. Quem é esse justo? O justo aqui é uma pessoa que procurou fazer aquilo que era certo, que procurou fazer o que era bom. Enquanto que o sábio procurou discernir de todas as maneiras como ele poderia viver para alcançar os melhores resultados. Apesar dessas duas pessoas terem se esforçado para escolher o caminho da justiça e o caminho da sabedoria, eles não sabem o que é que aguarda eles no futuro. Mas tem uma coisa que eles sabem. Sabe o que é que o justo e o sábio sabem? Que a morte aguarda todas as pessoas. E é isso que ele diz para a gente no versículo 2. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como que teme fazê-lo. A intenção do texto aqui é mostrar que todo ser humano, uma hora, vai perder aquilo que ele possui. Quando nós chegarmos na hora da morte, nós perderemos tudo aquilo que nós possuímos. Depois que você morrer, tanto faz se você gostava de fazer uma coisa e não gostava de fazer outras. Quando a gente morre, a gente perde tudo que possui. E aí o texto ilustra isso destacando ações das pessoas. Por exemplo, uma pessoa decidiu viver de maneira justa. Uma pessoa decidiu viver de maneira religiosa, cumprindo seus deveres. Mas quando essa pessoa morreu, todas as coisas que ela amava foram tiradas dela. De igual maneira, aconteceu com o perverso. Ele viveu como um perverso e não se dedicou à sua prática religiosa. Igualmente, quando morreu, tudo o que ele fazia deixou de lhe pertencer. Na morte, você não vive mais nem como justo, nem como ímpio. Na morte, você não faz mais nada. E isso é um ponto que ele coloca para a gente. A morte tira tudo de nós. Todas as coisas, sejam elas boas ou más, são tiradas de nós quando morremos. Independente se as suas atividades eram boas, se as suas escolhas foram corretas, ou se as suas atividades foram ruins, se as suas escolhas ruins, você perderá tudo. Você não leva absolutamente nada. Eu me lembro de uma cena assim muito emblemática. O meu avô faleceu e foi preciso fazer a exumação do corpo depois de muitos anos para sepultar outro parente ali na tumba. E lá, quando nós fomos fazer a exumação, estava a gravata que ele foi enterrado, o paletó. E sabe o que mais tinha lá? O marca-passo que ele tinha no coração. Nem o marca-passo que colocaram para ele viver mais, ele levou. Sabe o que ele levou? Nada. Nós não levamos nada. E diante dessa constatação que todos vamos morrer e que vamos perder aquilo que nós gostamos de fazer, o versículo de número 3 aponta isso como sendo um obstáculo para algumas pessoas. A realidade da morte, ela se torna um problema para alguns e se torna uma solução para outros. Para aqueles que a morte é um problema, o problema se torna por causa da maneira irresponsável como eles vivem.
já que eu vou morrer. Você já viu essa cena? Eu vou comer hoje porque eu não sei se vou estar vivo amanhã. Eu vou comprar hoje porque eu não sei se vou estar vivo amanhã. Então essa maneira leviana como algumas pessoas tratam a morte faz com que a realidade da morte seja um problema para elas, porque elas passam a viver de maneira irresponsável. E essa é a conclusão do versículo 3. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. No versículo 1, o autor de Eclesiastes nos disse que passou a investigar o futuro incerto que aguarda todas as pessoas. Ele começou a investigar sobre as questões futuras. Seremos amados ou odiados? Depois de fazer essa investigação, ele acabou descobrindo uma grande tragédia. Qual é a tragédia que ele descobriu? Todo mundo tem o mesmo destino. Qual que é o destino? A morte. Não era o Maranhão não, pastor? Eu achei que todo mundo ia para o Maranhão. Não. Todos nós, quer você tenha vivido bem ou mal, todos nós temos o mesmo destino, a morte. Vamos situar isso dentro desse texto? Olha como é difícil para o sábio. E olha como é difícil para o justo. Eles decidiram viver de maneira sábia e justa, mas eles não sabem se serão amados ou odiados. O futuro deles é incerto. Além disso, neste momento, o sábio e o justo ficam sabendo que eles vão para o mesmo lugar para onde vai todo mundo. Sabe aquele que não foi justo? Sabe aquele que não foi sábio? Quando você morrer, você vai para o mesmo lugar. Você deixa de existir. No final das contas, pouco importa se você viveu dignamente ou se você teve uma vida marcada por vergonhas e escândalos. E isso acaba causando um efeito ruim sobre todas as pessoas na terra. Este aqui é o ponto ruim da morte. Pastor, qual que é o ponto ruim? Porque algumas pessoas começam a se tornar relutantes sobre mudar de atitude. Eu não vou mudar, eu vou morrer mesmo. Eu prefiro morrer com razão do que morrer sem razão. Eu prefiro morrer feliz do que morrer triste. Eu prefiro morrer assim do que mudar o meu jeito de ser. E este é o problema da realidade da morte. Porque para muitas pessoas elas se tornam relutantes sobre a reflexão que eu preciso fazer no meu modo de vida. Como eu sei que o destino de todo mundo é a morte, estou nem aí preocupado, não estou preocupado. Não estou preocupado em cuidar da minha saúde, não estou preocupado em cuidar dos meus relacionamentos, se acabar eu faço outro. Não estou preocupado com absolutamente nada. E aquilo que eu acabei de falar para vocês, a justificativa mais usada por quase todas as pessoas. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Vou fazer o quê? Mimimei. O que é mimimar? Sei lá, é dar alguma coisa assim que alguém deveria dar, mas é você que decidiu se dar. A modernidade tem uns negócios engraçados, e é isso. E qual que foram as consequências da pessoa decidir tratar a vida assim? Já que eu vou morrer, vou fazer o que eu quiser. Duas consequências. Primeiro, é que o perverso passa a não temer mais a morte. Ele não tem medo de morrer. Ele vai tratar mal o máximo de pessoas que puder, porque ele não tem medo da morte. Ele sabe que no final todo mundo vai morrer. Então, se eu tiver que morrer, eu quero morrer pelo menos cheio das minhas razões e cheio das minhas convicções. Este é o primeiro problema. E aí o perverso é uma pessoa que é difícil de mudar. Você talvez já ouviu esse ditado: eu nasci assim, vou morrer assim. Faltou só o Gabriela, né? Sabe o que isso significa? Significa que é a dura realidade, o grande desafio de todo ser humano.
a gente passa a olhar a morte e se torna irresponsável em relação à morte. Já que eu vou morrer mesmo. Segunda consequência é como as pessoas perdem o senso da morte. Sabe o que passa a acontecer com essas pessoas? Elas passam a proliferar a maldade na terra. Cada pessoa segue o seu caminho de loucura e cada vez mais nós temos entre os seres humanos pessoas perversas. O nível de perversidade entre os seres humanos só aumenta. Se você é uma pessoa que veio do interior, talvez você ficou chocado com isso quando veio morar numa grande cidade. Porque quando eu morava no interior, nós dormíamos em casa com janela aberta. Ninguém se preocupava em fechar a porta. Os meninos brincavam na rua seguramente e ninguém tinha medo disso. A gente saía para brincar dentro do mato, ficava horas e nem um pai ou uma mãe se preocupava. Porque a maldade daquela vida interiorana era muito baixa. A maldade às vezes era um menino que batia no outro. Coisas que se resolviam ali na roça. Quando você veio morar na cidade, você descobriu que grades são insuficientes para proteger a sua casa dos bandidos. Então, além de grade, você precisa de quê? De câmeras, segurança, cachorro. Tem que comprar um cachorro grande. Quando entrar aqui, ele morde a pessoa, porque senão... E aí nós começamos a duvidar de tudo. Os meninos não podem mais brincar na rua. Se brincar, os pais têm que ficar monitorando, com medo de qualquer coisa que possa acontecer. E a maldade vai só aumentando. Essa imagem do campo que eu descrevi para vocês, a geração Z talvez não vai conhecer essa realidade. Talvez eles não vão conhecer este mundo que um dia teve menos perversidade do que hoje. E essa é a segunda consequência. O objetivo, portanto, do capítulo 9 é mostrar para as pessoas que a sua ignorância vai acabar gerando comportamentos nocivos. A maneira como você lida com a morte pode ser prejudicial. A maneira como você lida com a morte vai fazer você caminhar para longe de uma vida boa e ideal. A maneira como você trata banalmente a morte se torna um desafio para você pensar as suas próprias decisões. E essa é a proposta dessa série de mensagens. Se eu não posso viver de maneira banal e nem lidar com a morte de maneira banal, como que eu devo viver? Eu sei que a realidade da morte vai chegar, mas eu não posso usar a realidade da morte como justificativa para os meus erros, para os meus equívocos, para a minha preguiça. Eu não posso me esconder atrás da morte para viver como um perverso. Pelo contrário, eu preciso olhar a realidade da morte como um tempo último que eu tenho para viver. E eu queria ler com vocês essa citação, porque ela esclarece então o ponto-chave da pregação de hoje. Os seres humanos são como peixes presos na rede, ou como pássaros na armadilha, incapazes de escapar, mas também incapazes de prever quando o caçador vai voltar para matá-los. Esses lembretes servem para deixar claro que devemos aproveitar a vida, não porque ela é maravilhosa, mas justamente porque ela é terrível. Com certeza o futuro que nos aguarda é incerto. Por que é incerto? Porque há muitas pessoas vivendo de maneira irresponsável. Há pessoas usando a morte como justificativa para fazer o mal. Isso torna a vida uma experiência terrível. Você acorda um dia e diz: hoje vai ser um dia maravilhoso, e lida logo na entrada da sua casa com uma pessoa perversa. Você fala: meu Deus, saindo de casa já encontrei um perverso. O dia que tinha tudo para ser maravilhoso se tornou um dia terrível. E nós lidamos com frequência com pessoas e com situações que nos intimidam. Mas perceba que coisa extraordinária Eclesiastes faz. Ao invés de nós nos sentirmos intimidados pela vida que é terrível, nós devemos viver porque é isso que nos resta a fazer. Se você quiser viver alguma alegria, você só viverá enquanto estiver vivo.
Essa história que se você morrer os seus problemas acabam, não é verdade. Se você morrer acaba tudo, não são só os seus problemas, acabam os seus amores, acabam suas alegrias, acabam suas dores, acaba tudo. Não são só os problemas que se vão. Portanto, se você quiser viver alegrias, tem que ser vivo. E aí perceba a ousadia de Eclesiastes, no versículo de número 4. Se a vida é terrível, se nós não sabemos o que nos aguarda, o desafio nosso é esse que está posto aí. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. E aí? Você percebeu que maravilhoso? Você pode ser frágil. Você pode não ter certeza do que lhe espera no futuro. Mas pelo menos você está vivo. Glória a Deus. As coisas podem não estar indo bem. Mas pelo menos a esperança de que elas podem melhorar. Amém. São aqueles que morrem, que não há mais nada a se fazer por eles, porque a vida acabou, tudo foi tirado deles. Mas para nós que estamos vivos, mesmo que a gente lide com a dureza da vida, a esperança para nós é um combustível. Nós acreditamos nisso. Eu prefiro ser como um cão, que naquela sociedade simbolizava algo ruim. Cão não é um elogio. Eles não estão falando de pai de pet. Cão é um animal de rua. É como se fosse um xingamento. Pense num xingamento dos nossos dias, é chamar alguém de cão. E ele diz, eu prefiro ser um cão, sem nenhuma reputação, sem nenhum valor, e estar vivo, do que ser a carcaça de um grande leão. Porque na carcaça de um grande leão, já não há mais nada a se fazer. Mas enquanto eu for um cão, ainda há esperança para a minha vida. A vida oferece coisas que a morte não oferece. Eu repito, a vida oferece coisas que a morte não oferece. Por isso que você deve aproveitar a sua vida enquanto ela durar. Enquanto houver vida, aproveite a sua vida. Porque são os insensatos que não conseguem desfrutar da vida que possuem. É melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Vivo, você ainda vai viver grandes experiências. Na próxima semana, eu começo a falar sobre experiências de vida que você não pode deixar de ter antes de morrer. Seguindo Eclesiastes 9, eu quero fazer alguns apontamentos importantes. Mas antes de chegarmos na semana que vem, eu queria encerrar fazendo 3 aplicações. Primeira aplicação. Apesar de não sabermos o que nos aguarda no futuro, precisamos deixar nossas ações guardadas nas mãos do Senhor. Isso aqui é um ponto que precisa estar muito claro na sua cabeça. Porque todos nós podemos ser decepcionados ou podemos decepcionar alguém. Vou fazer 2 perguntas, eu quero ver se você tem coragem de responder. Quem aqui já foi decepcionado por alguém, levanta a mão. Agora abaixa. Quem aqui já decepcionou alguém, levanta a mão. Nós não sabemos como nós seremos tratados no futuro, com amor ou com ódio. Você pode experimentar ódio de gente amada, filhos, pais, amigos, família. E você pode experimentar amor de gente amada. Isso é incerto. Apesar dessa incerteza, a gente não sabe como vai ser tratado. Você pode ser maltratado querendo fazer o bem. Apesar de todas essas incertezas, o Eclesiastes nos diz que as nossas ações têm que estar guardadas na mão do Senhor. Porque pessoas cometem injustiças, pessoas praticam desamores, mas o Senhor é nosso testemunha da maneira correta como nós vivemos. Irmãos, isso aqui é um ponto importante na fé cristã.
O Senhor tem que ser testemunha que você escolheu um modo de vida adequado. Você tem que ser um tipo de pessoa que quando morrer, todo mundo vai sentir uma pena terrível. Nossa, vivia tão bem, amava tão intensamente, era tão justo. Tudo que fez está registrado diante do Senhor. Porque se tem uma coisa que faz parte dos perversos, é a calúnia, é a difamação, é o ódio, o litígio. E gente perversa faz de tudo para estragar o seu dia. Tudo. Você fez para ajudar a pessoa, ela reclama porque você fez aquilo. Você fez para auxiliar a pessoa, ela reclama porque você fez pouco. É que nem aquele exemplo do empréstimo. Sabe quando é que você vai deixar de prestar para algumas pessoas? Quando você não tiver mais dinheiro para emprestar. A pessoa liga uma vez, presta 100, toma. Presta 200, toma. Presta 50, toma. Me presta 200, não tenho. Rapaz, que pessoa terrível. Um canalha daquele. Você fala, uai, eu não tinha, como é que eu ia te emprestar? Eu também não tenho obrigação de lhe emprestar. E aí a gente fica preocupado com a nossa reputação. Porque falar mal dos outros é a coisa mais fácil que tem, gente. Denegrir a imagem de alguém é fácil. Por isso mesmo que você tem que viver de maneira pura para o Senhor. É o Senhor que tem que pesar as suas motivações. É o Senhor que tem que ver a intenção do seu coração. Porque você pode estar fazendo o bem com más intenções. Não, estou te ajudando sem nenhum interesse. Mas no seu coração, você está esperando a oportunidade de ganhar em cima da pessoa. Agora, quando você decide colocar as suas vidas nas mãos do Senhor, você fala, Senhor, eu estou vivendo dignamente para o louvor do seu nome. As pessoas podem me amar ou podem me odiar, mas o Senhor sabe que eu me esforcei para viver como um sábio e como um justo. Isso é mais do que suficiente. Por quê? Porque aí Deus se torna o nosso juiz. Tem uma coisa na Bíblia que poucos nós damos valor e que nós deveríamos dar valor. É a descredibilidade que existe no testemunho de si mesmo. Pastor, tem uma palavra mais simples? Tem. Jesus diz que o seu testemunho de si mesmo não vale de nada. Você chega para mim e diz, e aí, você é um bom marido? O que eu vou te responder não tem valor nenhum. Porque eu não posso dar testemunho a meu favor. Você é um bom pastor, Israel? Você é doido? Meu testemunho não vale. Eu prefiro deixar minha vida guardada nas mãos do Senhor. Porque quando vierem acusações contra a minha vida, Ele se coloca como meu juiz e minha testemunha. E por isso mesmo que o cristão não se importa com a sua reputação sendo manchada por caluniadores. Ele se volta ao seu justo juiz. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece os meus passos. O Senhor sabe como eu me dediquei a viver de maneira correta. O único que pode me defender é o Senhor. E acredite, existem horas que só Deus mesmo pode te defender. Porque todo mundo deixou de acreditar em você por alguma calúnia ou difamação. Tem horas que até a sua família desacredita de você. Quantas experiências pastorais tristes eu já vivi. A esposa ou o marido botando descrédito na própria família. Não, não acredito não, pastor. Eu não acredito nas palavras do meu marido. O que você vai fazer? Pastor, eu quero morrer para acabar com os meus problemas. A morte não resolve o problema de ninguém não. Você quer resolver o seu problema? Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Deus seja minha testemunha. O Senhor sabe da minha integridade. É isso. Que os seus passos sejam conhecidos pelo Senhor. Isso será mais do que suficiente. A gente não sabe se será amado ou odiado, mas nós sabemos que estaremos protegidos sempre pelo Senhor. Segunda aplicação:
apesar de estarmos todos destinados ao mesmo fim, o resultado do seu modo de vida é individual. Isso aqui é um ponto que eu preciso destacar a vocês, porque a pessoa justa, que procurou fazer aquilo que era certo, ela alcançou boas coisas, ela foi uma pessoa justa. O sábio, que procurou fazer bons discernimentos, ele alcançou bons resultados. E às vezes nós gostamos de nos enganar, porque nós achamos que é possível colher resultados diferentes do nosso modo de vida. Eu vou para o mesmo destino que o ímpio, então vou viver como ímpio. Só que o que você não sabe é que você vai colher as mesmas consequências que o ímpio vai colher. E é isso que precisa estar claro para você. Todos nós vamos morrer? Sim. Mas o resultado das nossas vidas é individual. O resultado das nossas vidas não é todos iguais. O fim é igual, todos morreremos. Mas o resultado da sua vida não. E aí eu queria colocar para vocês um exemplo. Essa música me veio à cabeça imediatamente assim que eu li Eclesiastes, porque é uma música que trata exatamente sobre isso. É uma música que fez sucesso no cenário nacional, um rock nacional que fez muito sucesso porque explorava esta imagem da morte. O nome da música é Epitáfio e ela é cantada pelos Titãs. A letra diz assim: Eula, por favor, é melhor, né? Epitáfio, Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Bom, epitáfio é o nome dessa lápide que aparece aí na imagem, que fica em cima do sepulcro, com o nome da pessoa, o dia que você morreu, o dia que você nasceu, o dia que você morreu. O nome daquela é epitáfio. Ou seja, essa é uma música sendo cantada por alguém que morreu. E sabe o que a gente descobre na letra dessa música, que ficou muito conhecida no Brasil? Que essas foram as consequências do modo como essa pessoa viveu. Ela não amou, ela não chorou, ela não admirou as coisas, e agora que está morta, ela se arrepende, porque a vida é consequência das decisões que você toma. Apesar de todos nós estarmos destinados ao mesmo fim, você precisa saber que o resultado da sua vida é individual. E por isso que todos nós temos que pensar como estamos vivendo. Porque nós todos vamos nos encontrar com a morte. Mas até chegar lá, a sua viagem pode ser a mais terrível possível. Muitos inimigos, muita tristeza, muita perversidade, muita dor, ao ponto de morrer de fato ser um alívio. Não tive prazer nenhum em viver. Morrer é uma tristeza. E para quem vive mal, morrer é uma alegria. Mas aquela pessoa que decidiu viver como justo e sábio, ele enfrentou muitos problemas. Ele lidou com muitas dores. Mas ele desfrutou muito bem da justiça e da sabedoria. Pare de justificar os seus atos por causa da morte. Não faça isso. Não use mais a morte como justificativa para lidar com a sua dificuldade de mudar de atitude. Você tem que perdoar. Não perdoa. O dia que eu morrer, é ele que vai lá chorar. O dia que morrer, acabou. Acabou. O que tinha que fazer, tem que fazer enquanto a pessoa está viva. Depois que morre,
acaba, gente. Você já percebeu que às vezes a gente não tem dimensão disso? Meu pai faleceu mês passado e alguém escreveu assim: quando vai ser a despedida do seu pai? O que me deu vontade de dizer foi: não, a despedida dele já aconteceu. O último dia que eu vi ele, eu despedi a Joana e dizemos adeus. Aquele dia foi a despedida. Não, estou falando do sepultamento. Não, o sepultamento está só o corpo dele lá, ele não está lá mais. O que dava para fazer tinha que ser feito em vida. Não tem, a gente vai lá honrar a família, chorar com os que choram, orar, é isso. Se você tiver que fazer alguma coisa, faz em vida. E o problema é quando nós passamos a usar a morte como justificativa para as nossas ações ruins. Eu queria que você se sentisse desafiado essa noite a olhar de maneira muito honesta o que você tem protelado de importante na sua vida por causa da morte. Já que eu vou morrer mesmo, eu não vou cuidar mais da minha saúde. Já que eu vou morrer mesmo, eu não vou casar. Já que eu vou morrer mesmo, eu não vou trabalhar. Você de fato vai morrer, mas a sua vida pode ser a mais terrível até chegar o dia da sua morte. Você pode viver e causar sofrimento em outras pessoas porque você não soube viver direito. Então, apesar de todos nós estarmos caminhando na mesma direção, a gente não precisa ir do mesmo jeito. Você pode chegar no dia da sua morte satisfeito. E não tem ninguém como crente nesse sentido. Crente é um ser feito por Deus mesmo. O crente, no dia da morte, ele está cantando hino, agradecendo ao Senhor. Rapaz, mas você vai morrer. Mas o que Deus me permitiu viver, o que Deus fez na minha vida, eu estou morrendo satisfeito com a vida que Deus me deu. O ímpio descobre que vai morrer e ele desespera de uma forma terrível, congela, paralisa e a pessoa definha. Isso é um ponto que nós temos que refletir hoje. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quando é que vamos morrer. Pastor, quanto tempo eu tenho de vida? Talvez um dia, talvez 10 anos, talvez 80 anos, não sei quanto tempo você tem de vida. Mas eu sei que até o dia que chegar a hora de você morrer, você tem que viver uma vida extraordinária. Extraordinária. Para chegar lá sem arrependimentos. Eu não devia ter chorado, eu chorei o que podia chorar. Eu não devia ter amado, eu amei o tanto que eu podia amar. Eu não devia ter admirado, eu admirei tudo que eu deveria ter admirado. Agora eu vou morrer e esperar a ressurreição dos mortos, satisfeito com a vida que eu tive. Terceira e última aplicação, e eu encerro aqui. Pior do que sofrer com as consequências de não viver bem é saber que seremos julgados pelas escolhas que fizemos. Bom, nessa última aplicação eu queria colocar o dia final da vida de todos nós. Porque talvez você pode estar vivendo tão mal que quando você morreu, a morte seja um alívio. Acabou mesmo, graças a Deus acabou. Foi só tristeza, não teve nada de bom nessa vida. Um dia alguém disse isso, né? A vida, aí disse um palavrão sobre a vida, porque a vida foi um negócio horrível, é isso. Mas sabe o que tem pior do que isso? É saber que um dia você vai ser ressuscitado e será julgado pela maneira como você viveu. E sabe onde é que isso aparece? Nas palavras finais de Eclesiastes. Eclesiastes termina de uma maneira muito bela. Bom, se nós temos que viver mesmo, viva. Use perfume, case, faça muitas festas, aproveite o máximo. Mas tem uma coisa que você deve saber. Vamos ler? Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo
o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. E aí? Você viu como isso pode ser ainda pior? Você já parou para pensar nisso? A pessoa viveu uma vida terrível, cheia de maldade, cheia de perversidade, e um dia ela ainda vai ser ressuscitada para ser julgada pelo mal que praticou. É um sofrimento que não acaba. Por isso que nós temos que viver de maneira adequada. Esta é a conclusão. Tema a Deus. O temor do Senhor é esta consciência. Eu estou diante do Senhor. A minha vida está registrada nas mãos do Senhor. E um dia eu serei ressuscitado pelo Senhor pela maneira justa e sábia como eu vivi. E para mim não haverá condenação, porque Ele vai me salvar pela sua bondade. Este juízo final também nos aguarda. Então lembre-se, há um duplo peso para você viver de maneira correta. Primeiro, você deve viver de maneira correta porque você só tem uma vida. Você não tem duas. Você só vai sorrir enquanto estiver vivo. É melhor ser um cão vivo que um leão morto. Segundo, você tem que prestar atenção na sua vida, porque um dia você será julgado pela maneira como você viveu. Por isso que nesse mês, na série de mensagens, é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Coisas que preciso fazer antes de morrer. Existem coisas importantes que todo cristão precisa fazer, para ele ter esta dupla consciência. Vivi bem e estou esperando o dia da minha salvação. Amém, Jesus. Vivi bem, satisfeito com as minhas decisões. E estou esperando o dia em que serei ressuscitado para reinar com Cristo. Aleluia. Pastor, eu não tenho muita certeza de nada disso. Então eu queria te ajudar ao longo desse mês a pensar em como você está vivendo. Você só pode fazer alguma coisa pela sua vida enquanto você estiver vivo. Pastor, mas eu já tenho mais de 70. Se você está vivo, ainda há esperança. Glória a Deus. Pastor, mas eu sou muito novo, eu tenho menos de 15. Se você está vivo, ainda há esperança. Enquanto você estiver vivo, você precisa ser responsável pelo seu modo de vida. Fique em pé, eu queria orar por você por isso. Eu queria orar para que Deus já lhe desse sabedoria esta noite, para você refletir pessoalmente como você está vivendo. O que precisa mudar na sua vida, nos seus relacionamentos, na maneira como você tem lidado com Deus, se dedicado às coisas do Senhor. Será que você está empurrando algumas coisas para a morte? Não, quando eu morrer, meus filhos que resolvam esse problema. Não, quando eu morrer, os credores que lutem para receber as contas. Que é isso? Se que tiver que resolver, resolve agora, quando você está vivo, gente. É agora, enquanto você está vivo, resolve agora. Zera isso aí. Acaba com essa confusão toda, para que você possa morrer em paz, para que você possa descansar no Senhor, tendo lá registrado na mão do Senhor esta vida. Meu céu, está tudo guardado aqui, viveu sabiamente, viveu justamente, está aqui guardado nas minhas mãos. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo toque o seu coração, e para que você se sinta convencido desta verdade. Feche seus olhos. Deus, esta noite nós estamos pedindo ao Senhor ajuda. Nos ajude a discernir